noite, meus amores. Boa noite. Que as bênçãos do nosso Mestre amado Jesus envolva a todos nós e nos ajude na compreensão daquilo que nós nos propusemos a falar essa noite. Meus amados, hoje nós trouxemos a lição Esperanças e Consolações. E onde está isso? No Livro dos Espíritos, na parte quarto livro do Livro dos Espíritos, estão lá, né? Esperanças e Consolações. E ali, naquela parte, nós encontramos tudo que nós precisamos saber para nos conduzir bem enquanto estivermos encarnados aqui na Terra, convivendo uns com os outros, porque depois nós passaremos para a pátria verdadeira, para o mundo espiritual, e nós teremos lá sequência daquilo que fomos aqui. A forma como seremos recebidos, os lugares para onde nós iremos, é de acordo com aquilo que nós fizemos por merecer. Eu começo a ler com os irmãos aqui uma mensagem. Um homem morreu, desencarnou, lógico, né? Ao se dar conta, viu que Deus se aproximava e tinha uma maleta com ele. Então, essa é a história. E Deus disse: bem, meu filho, é hora de irmos. Aí ele diz: já tão rápido? Eu tinha muitos planos, né? Aí Deus diz a ele: sinto muito, mas é o momento da sua partida. E aí ele pergunta: mas o que tem nessa maleta? Aí Deus responde para ele: os seus pertences. Aí ele fica muito curioso e começa a perguntar: são minhas roupas, minhas coisas pessoais, meu dinheiro? Aí Deus responde: não, esses nunca foram seus, eram da terra. Então são as minhas recordações? Não, também não foram suas, elas eram do tempo. São os meus talentos que estão aí nesta mala? Não, eles não pertenciam a você, eles pertenciam às circunstâncias, né? Bom, então meus amigos, meus familiares, Deus diz: sinto muito, eles nunca pertenceram a você, eles eram do caminho. Minha mulher, meus filhos, eles nunca lhe pertenceram, eram de seu coração. Meu corpo, então, nunca foi seu, ele era do pó. Então é minha alma. Não, esta é minha, Deus disse para ele. Então o homem, cheio de medo, pegou a maleta na mão de Deus, abriu e ó, que decepção. Adivinha o que tinha dentro? Nada, né? Nada. E foi assim, né, que cada um dos momentos que ele viveu ali de sofrimento, né, ele chora, se coloca numa tristeza muito grande, né? E aí ele pergunta: mas eu nunca tive nada? É assim, a vida é só um momento, Deus lhe responde. Por isso, enquanto estiver no tempo, na encarnação, desfrute bem dela, na sua totalidade. Que nada do que você acredita que lhe pertence ou detenha, não é seu. Viva o agora, viva a sua vida, né? Seja alegre, seja grato, viva o agora. E não se esqueça de ser feliz, é o único que realmente vale a pena. As coisas materiais, você não leva nada. Muito bem, não é? Então, caríssimos irmãos, nós vamos ver aqui que o que nós levamos é aquilo que nós conquistamos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós só damos também o que temos. Ninguém pode dar aquilo que não tem. É assim? Cada um dá o que tem. E Deus não exige nada mais daquilo que nós podemos dar ou fazer com amor, com alegria, com carinho, nas nossas relações pessoais, com o nosso cônjuge, dentro do nosso lar, enfrentando juntas as dificuldades do dia a dia, né?
com as nossas amizades, os nossos familiares, os vizinhos, onde nós estivermos em sociedade. Aquilo que nós estaremos fazendo é aquilo que nós estaremos levando conosco. Muito bem. E isso é construção de felicidade. Ou nós aqui estamos trabalhando para a nossa infelicidade, ou nós estamos a trabalho da nossa felicidade. A felicidade completa não existe por aqui ainda. Ainda é um mundo de prova e expiação. Mas, momentos felizes nós temos muitos e diariamente, quase o tempo todo. A nossa ranzinice, o nosso negativismo, a nossa falta de gratidão é que nos faz reclamar das coisas, das pessoas e não agradecer aquilo que nós temos. Então, o Kardec diz assim, que nós pensamos somente nessa vida. Trabalha, levanta, come, dorme, trabalha, ganha dinheiro, compra isso, compra aquilo, e nós estamos achando que a felicidade é só em ter muito, em ter muita grana, em poder viajar muito, ter curtição da vida. Nós podemos ter também tudo isso, mas não é só isso, porque a vida aqui é temporária. A vida é temporária aqui. O que são 80, 90, 100 anos aqui? Passa rapidinho, é ou não é? Quando a gente pensa, já tem 50. E se a gente esquece de observar, quando vê, já tem 80. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Eu não fiz nada ainda. Tem muitos planos ainda. Então, o Kardec vem em nosso auxílio dizendo que nós vivemos aqui na Terra como se nós nunca fôssemos voltar. Para onde? Para a nossa verdadeira casa, não é? E nem no modo como nós vamos retornar, nós pensamos. Nós não pensamos muito nisso, não é? Então, lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele diz assim, que o céu, ou o inferno consiste naquilo que há dentro de nós. O que eu alimento em mim? Onde eu canalizo as minhas energias? Qual o alimento que eu me dou? O que é que me satisfaz ou me insatisfaz? Nós precisamos dessas perguntas, porque nós vamos sentir essas respostas. De acordo com essas respostas, a gente vai poder traçar um roteiro para ser melhor, para ter mais qualidade de vida, para ser mais alegre, mais disposto e mais grato, ter muito mais gratidão, não é? Então, meus amados amigos, muitos acham que para ser feliz, é ter liberdade para fazer tudo o que quiser. É assim? Não é bem assim, porque a nossa liberdade termina onde começa do outro. Mas não é assim que muita gente tem pensado pelo mundo afora ainda, Eu quero ter liberdade para falar o que eu quiser, para destratar, para pôr o outro no lugar dele, Não é bem assim não, Eu quero poder comer muito, não quero saber se é saudável, se é não, eu quero me satisfazer, eu gosto desse tipo de coisa, então eu quero, e a gente, embarca naquilo. E as nossas energias, em que são canalizadas? Qual trabalho espiritual que nós estamos voltados, inseridos? Porque todo mundo que está aqui, encarnado e desencarnado, tem capacidade para poder trabalhar muito, para poder oferecer muita coisa. E não precisa ter dinheiro não. Basta ter disposição para estudar, para reaprender, para servir, para ajudar, para estender a mão, ter mais amorosidade consigo mesmo e com as pessoas, estar pronto para as coisas boas da vida, estarmos prontos para que Jesus possa, contar com cada um de nós no trabalho diário. Então, veja bem, a felicidade é uma gama de emoções ou sentimentos. Olha, você pode ser um bilionário,
Mas se você não tiver consciência, você vai canalizar aquilo para o mal de muita gente. Você pode ser um bilionário, mas se você não tem, né, amor por si próprio, você vai encontrar muito mais facilidades para se colocar numa condição difícil para o futuro. Você pode ser um bilionário. O seu dinheiro não compra paz de consciência, não compra saúde, né? Então é isso. O dinheiro não é tudo. Então, o que é que nos faz feliz, que nos torna feliz? E o que é que o outro pode colaborar para a minha felicidade? E além disso, muito mais do que isso, como eu posso colaborar com a felicidade do outro? E não precisa sair por aí procurando, não. Em casa mesmo a gente encontra aquele mais custoso, aquela mais custosa, né? É a doença, é o desequilíbrio, é a obsessão, são dificuldades de toda ordem que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Agora a pergunta é: como é que nós estamos encarando tudo isso? Na hora da dor, da dificuldade, como que nós estamos reagindo? Blasfemando? O que Deus está fazendo? Que Ele não vê que eu sofro tanto? Por que Ele permite isto ou aquilo? Ele permite aquilo que a gente merece. Não é assim? Deus permite aquilo que a gente merece. E aquilo que nós fizemos por merecer, nós atraímos para nós pela lei da afinidade. Olha só, que coisa mais interessante que é isso aí, né? Então, meus amigos, o Livro dos Espíritos, lá na questão 921, Kardec pergunta assim, ó: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completinha, inteiramente feliz? Não. Porque todo dia também tem coisas boas, mas todo dia também tem algo para te tirar do prumo, para te chatear, para testar a sua paciência. É ou não é? Ontem eu ganhei de uma amiga minha uma manga que ela cultiva não sei qual que é a espécie daquela manga, não. Ela é desse tamanho assim, ó. Dizem que o pé pequenininho precisa até de ajuda para ele ficar de pé de tanto que... E elas são imensas. Aquela manga do tamanho que eu ganhei ali, ela devia ter uns 800 até 1 quilo por ali. Eu nunca tinha visto negócio daquele. O cheiro já era excelente, então o gosto então deveria ser maravilhoso, né? Aí eu ganhei a manga. Aí a minha filha já falou assim: é melhor a senhora esconder essa manga, porque tem um lá em casa que tudo que vê tratora. Então eu falei: deixa a manga aqui, né? Aí hoje quando eu chego, a minha filha falou assim: ó, sua manga, né? É mesmo? Quem foi? Era a dita pessoa, né? Foi lá, já cascou, comeu, fez suco, mas a manga era muito grande, não deu para ele comer tudo uma vez, né? Graças a Deus. Então, sobrou lá, e aí ele tampou e pôs bem escondidinho no fundo da geladeira, para depois ele comer, né? Aí eu falei: nossa, eu fiquei muito feliz comigo. Sabe por que eu fiquei feliz comigo? Porque eu já não fiquei irada mais com esse tipo de coisa, porque eu já fiquei antigamente, né? É a manga, se ele comeu também, né? Mas ele não te perguntou, a manga era sua. Aí alguém lá em casa falou assim pra ele: ó, essa manga aí foi uma amiga da minha mãe que deu. Ele falou assim: não, tinha ter dado, eram umas 10 dessa. De tão boa que era, né? Mas aí nós fomos lá e todos pudemos comer, que ela era muito grande, sobrou também. Então quer dizer que a manga deu para todo mundo, né? Se fosse em outros tempos que a gente não conhecesse a doutrina, e se ela já não tivesse melhorado a gente um pouquinho por dentro, rapaz,
Mas aquilo ali ia dar, não diga terceira guerra mundial não, mas que ia dar boró, ia, não é? Então é desse jeito, né? E isso é as mínimas coisas que acontecem para nos aborrecer diariamente, né? Então vamos que vamos. Olha o que a Joana de Ângeles diz aqui, ó. Empenha-te ao máximo para tornar tua vida agradável a ti e para os outros. Porque se a gente faz o possível para tornar a nossa vida boa, agradável, se a gente é agradável, amoroso com as pessoas, a gente recebe. Porque quando você dá, você recebe. Tem gente ingrata. Pode crer que vai ter um ingrato. Mas não liga com o ingrato, não. É porque ele ainda não aprendeu a manifestar esse sentimento. Ele até tem, mas ele não aprendeu ainda a manifestar, não é? Então vamos ter paciência. E aí o André Luiz vem dizendo assim, ó, felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Que maravilha. Não, esse eu até fico arrepiada. Esse André Luiz é maravilhoso. Porque veja bem, felicidade mesmo, meus amigos, não é nós deixarmos império aqui na terra. Quem tiver algum império, muitas fazendas, cabeça de gado, muito dinheiro para partilha para os filhos, para a família, não tem problema também não. O que importa em nós é o sentimento. Nós não somos o que nós achamos que somos e nem somos aquilo que os outros acham que nós somos, não. Nós somos o que sentimos. Quais os sentimentos que nós estamos construindo por dentro de nós? É isso que nos difere uns dos outros e é isso que vai ditar como nós vamos chegar no mundo espiritual. Quem estará lá para nos receber? Aqueles que nós muito ajudamos, com certeza, alguns deles estarão lá. Uma amiga minha desencarnou e ela era dialogadora com os desencarnados incorporados na reunião mediúnica. Estão entendendo? Isso aí, reunião mediúnica, o irmão vinha no médico psicofônico, falava ali, né, e ela tinha uma forma de lidar, de tratar, porque ela era uma educadora tão amorosa, com tanto amor, com tanto carinho, como se ela estivesse explicando para uma criança, sabe? Então ela envolvia, e ó, foi décadas e décadas no trabalho fazendo esse tipo de coisa. Desencarna, daí um tempo ela aparece, né, na mensagem lá psicofonada, dizendo que muitos daqueles espíritos que ela ajudou no diálogo, na conversa, visitaram ela no lugar onde ela estava onde ela foi resgatada, no hospital, e caminhava com ela pelo corredor de braço dado, conversando, tratando dela com o maior amor do mundo. Veja bem, meus irmãos. E a gente acha que a gente nem coloca importância nesse tipo de coisa, não é? E olha lá, aqueles que ajudaram eram aqueles que estavam visitando ela lá nesse lugar e andando com ela e dando o apoio moral. Então é assim na vida. Faz o bem, perdoa e passa adiante. Não importa se a pessoa está agradecida ou não. Não importa. Porque tem muita ingratidão campeando por aí ainda. Mas quem está com Cristo e para o Cristo é diferente, já pensa diferente. Porque nós sentimos prazer e felicidade em ajudar as pessoas. Não é assim? Nós sentimos esse prazer e isso é felicidade. Uma coisa mínima, simples que a gente faz para o outro, né, que torna ele feliz, aquilo nos deixa feliz também. Então é isso que conta do outro lado da vida, né? Pelo contrário, imagina aqueles que chegam numa reunião mediúnica dando lição de moral, porque eu sei isso, fica calado e tal, né? Porque tem, de vez em quando tem essas coisas aí também. Imagina que tipo de irmão que é que vem acolher essa pessoa.
Alguém que fez muito mal para alguém, ninguém descobriu, mas só ele sabe. Ah, coitado, só ele que sabe, né? Só o mundo espiritual inteiro que sabe disso. Então, são essas coisas que nos são alertadas, o modo de vida, o modus operandi, né? O que que eu penso, o que que eu desejo, o que que eu sinto pelas pessoas, por todos, por tudo. Como que eu sou? Então, é bem isso aí. Lá nesse período fala da perda de seres amados. Perda dos seres amados. Olha, se nós não formos antes, as pessoas que nós amamos irão antes de nós. Alguém tem que ir antes. Não é? Então, ninguém perde ninguém. Ninguém perde ninguém. Ele só muda de plano. Perdeu o corpo físico, continua te amando, ligado a você, orando, intercedendo a Deus por você, acompanhando suas lutas. Se estiverem bem do lado de lá, vão estar junto com a família, lutando e labutando. Quem tiver aqui encarnado, achando que vai desencarnar e ficar livre da família difícil, pode pôr um cavalinho na chuva. Você só vai ter uma recuperaçãozinha lá, e a hora que você tiver melhorzinho, a espiritualidade já vai falar agora, ó, pode descer lá e ver em que você pode ajudar. Aí você vai lá, a coisa tá daquele jeito lá. Aí você vai montar uma estrutura para poder levar o fulano ao conhecimento, levar o amor. É todo um trabalho, porque o nosso trabalho é uns pelos outros. É assim que a gente desenvolve a afetividade, amor. Não é por outra forma, não é? Então, a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo da outra coisa, né? Esse corpinho vai, né, para a sepultura. Os elementos químicos que se agregaram para formá-lo voltam em estado de gás para o todo. Deus se utiliza disso novamente para criar outras coisas, ou seja, nada morre. Na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Isso mesmo. Tudo bem, meu amigo? Então, veja bem, na morte o homem acaba, né, o homem velho. A capa do homem velho fica e nós vamos vestidos com a capa do homem novo. Bom, pelo menos é o que se espera que a gente tenha feito, estudado, aprendido, melhorado, porque aí nós vamos estar muito melhores. Se nós temos fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade, fé no futuro, nós vamos fazer o melhor que nós pudermos, porque a gente já vai saber como que a coisa funciona, não é assim? Agora, para aquele que sabe, alguém já deu toque nele, mas ele não quer saber, ele não está nem aí, aí as coisas vão correr de modo diferente. Então, por isso, meus amados, que nós precisamos volver o olhar para dentro. Como Carlos Drummond de Andrade diz, né? Fazer a viagem para dentro de si mesmo, né? Nessa viagem nós vamos nos conhecer. Nesse poema do Carlos Drummond, ele diz que o homem e suas viagens, o homem se chateia aqui na Terra. Aí ele faz uma espaçonave e ele vai para a Lua. Chega lá na Lua, né? Ele faz tudo que precisa fazer na Lua, mas ele fala, mas que coisa chata que é isso aqui. Eu quero ir para outro lugar. E aí se veste adequadamente, pega uma outra máquina e começa a percorrer cada globo que ele está. Mas todo lugar que ele está, ele não está satisfeito, ele tem reclamação, ele não está feliz, não é? E aí no final só resta uma única viagem para ele, que é a viagem a mais perigosa, né? A mais difícil, que é a viagem para dentro dele mesmo. E é essa viagem que nós temos que fazer. Como eu sou? O senhor se conhece?
Muito bem. Sabe seus limites direitinho? Sabe até onde pode ir, onde não pode? Perfeitamente. Que gracinha, viu? Que Deus te abençoe. Tem maturidade. Usou a vida para se descobrir. Agora, se tiver alguém aqui, entre encarnados ou desencarnados, que nem sabe o que está fazendo aqui na Terra ainda, vamos estudar melhor a doutrina para poder entender que nós todos estamos aqui, meus amados, a trabalho. Viajamos a trabalho para cá. Vamos ficar aqui um tempo, e esse tempo é curto. Cara, como que isso passa rápido, né? Desenvolvido o trabalho, nós vamos voltar para nossa casa. É assim, né? Agora, como que nós vamos voltar? Com a consciência em paz, porque nós desenvolvemos tudo que deveríamos fazer, trabalhamos bem, corretamente, o trabalho surtiu efeito, né? Deu frutos, e nós vamos em paz, realizado, ou nós vamos com a consciência pesada, porque ao invés de trabalhar, a gente só entrou no doce far niente, né? O doce, fazer nada, gastou tempo e não fez aquilo que deveria. Então, ó, Jesus está conosco o tempo todo. Nós estamos sob a sua proteção. Ó, mas Deus está, ó, de olho em nós todos. E não tem dobração no mundo dos espíritos. E nós receberemos cada um aquilo que nós merecemos. E se por acaso alguma dor nos assolar, uma dificuldade muito grande estiver nos assolando, agradece a Deus por essa oportunidade, porque toda dor e todo sofrimento traz lição para nós. São avisos, estão trazendo para todos nós, né, lições de como que nós estamos nos comportando e como precisamos fazer para recuperar e para estarmos melhores aqui nessa terra abençoada que Deus nos deu. E agora eu me vou, e vocês fiquem todos com Deus, viu? Com muita alegria no coração, com muita disposição para o trabalho, e amem uns aos outros. Quando você abrir a boca para falar alguma coisa, lembra da minha manga hoje. Né? E lembra de Jesus também, Jesus caminhando, né? Meio-dia, sol a pino, todos cansados e com fome. Então tinha uma macieira à beira do caminho, Jesus se encaminha para lá, tinha 2 maçãs. Estava ele e o Pedro. Aí ele dá uma pro Pedro, e o Pedro praticamente engoliu, né? Mastigava. Aí Jesus, né, vendo que ele tá com muita fome, dá a outra para ele, e ele da mesma forma. Quando ele terminou de comer a segunda maçã, ele teve um choque. Meu Deus, o mestre também está com fome. E não sobrou nada para ele, eu comi todas. Né? Então, é isso. Né? Não vamos fazer conta de coisas pequenas, mas vamos valorizar nos outros as boas coisas que todo mundo tem. Ó, beijo da NASA no coração de todos e até lá vista, viu?